O meu nome é Liliane Moraes e eu sou idealizadora do projeto Maraia e as Bonecas de Pano. O nosso projeto nasceu em novembro de 2015, então ele está completando no dia 24 5 anos, e eu gostei muito desse tema proposto, né? Artesanato com propósito, porque é exatamente assim que nós chamamos as nossas bonecas. Nós trabalhamos majoritariamente com bonecas negras e a gente chama de brinquedo com propósito porque, para além do ato de brincar, para além da boneca em si, a gente acredita que a boneca negra ela funciona como uma ferramenta de combate ao racismo e à discriminação racial. Por quê? Porque quando a criança negra recebe a boneca negra, a gente está falando de representatividade, de reconhecimento das suas características étnicas. E quando a criança branca recebe uma boneca negra, nós estamos falando de respeito ao próximo, respeito às diferenças, afeto, construção de um lugar do negro nessa sociedade. Muitas das nossas crianças brancas não têm um contato afetivo com pessoas negras. As pessoas negras que elas conhecem são pessoas que frequentam suas casas, exercendo então profissões de menor valor econômico, como domésticos, ou então nas pessoas que elas transitam na rua, como nos shoppings, pessoas que recolhem as bandejas ali na praça de alimentação, que geralmente são pessoas negras. Quando a gente cria personagens negros, heróis, heroínas, príncipes e princesas, a gente está mostrando para todas as crianças, as negras e as não negras, que a pessoa negra, a imagem da pessoa negra também pode estar associada a posições de poder, a posições de destaque, a posições de encantamento, que normalmente não se tem o hábito de ver. O nosso trabalho ele surgiu principalmente nessa linha de fortalecer as crianças, mas esse trabalho vem ganhando tanto a força porque ele não parte só de mim. Quando a gente cria um trabalho, a gente imagina que ele é nosso para fora. Mas esse trabalho, as pessoas começaram a me procurar e começaram a me trazer as suas histórias sobre bonecas de pano e sobre as suas histórias sobre o racismo, sobre a relação racial dela na sociedade que ela vive. Então a gente começou a entender o quanto que essa boneca, que esse brinquedo é um portal. Hoje a gente não sabe o efeito que uma boneca vai fazer, a gente imagina, mas a gente não tem certeza, na criança daqui a 30 anos. Mas pelos relatos das mulheres, das pessoas adultas que nos procuram, a gente imagina o quanto que uma boneca de pano e um brinquedo, de forma geral, pode fazer na vida da pessoa, que transformação e que momento esse boneco entrou e saiu da vida dessa pessoa. Então, para além do ato de brincar, a gente entendeu que o brinquedo ele tem memória, né? A criança tem ali quem a presenteou, em que situação, como é que esse brinquedo chegou, se ela dormia com esse brinquedo. A gente também sabe que o brinquedo, a boneca de pano ou o boneco de pano, ele também funciona muito como um objeto transicional. O que é um objeto transicional? Para quem conhece um pouco da psicologia, é um brinquedo, é um objeto que a criança tem consigo, né? Pode ser um brinquedo, uma roupa, uma almofadinha, que substitui aquele cuidador, a mãe, a avó, uma pessoa com quem ela tem muita afeição nos momentos que essa pessoa não pode estar junto, né? A gente vê com frequência a criança com um paninho, com uma coisinha que ela fica manuseando. Esse objeto transicional, ele também serve para diminuir a ansiedade da criança de separação quando ela está sozinha. Muitas pessoas me relatam que as bonecas têm servido para isso. A mãe coloca ali o seu perfume, a criança acaba dormindo, se afeiçoando, leva para passear, leva em todos os lugares. É muito importante a gente falar sobre essas bonecas negras, sobre o processo dessa boneca negra na construção de identidade, porque hoje a gente não costuma ver no mercado essa quantidade. Hoje, apenas 7% das bonecas produzidas e comercializadas são negras, e nós, negros, somos quase 54% da população. Isso é um dado do IBGE de 2016. Isso faz com que a gente perceba que essa conta não fecha. E aí a gente pode se questionar, bom, mas será que é tudo isso mesmo, Liliane? E aí eu lanço um desafio, né? Quando a gente vai às lojas de brinquedos, as prateleiras estão ali para que a gente faça esse exercício e se questione, né? Outra questão, livrarias, livros com personagens principais negros. A gente tem que encomendar, às vezes leva 25 dias para chegar um livro.
uma livraria de um tamanho... Bom, a gente conhece livrarias, a gente circula em livrarias e a gente vê que esses títulos não têm espaço nas prateleiras. Decoração de festas, também não vê decoração de festas com personagens negros. Estampas de camiseta, capas de caderno. Então, esse artesanato com propósito, esse brinquedo com propósito, para além do ato de brincar, ele tem um valor social. A gente também entende que a criança, enquanto ela está brincando, ela está ensaiando. É fazer a comida ali para aquela boneca que naquele lugar é a filha, é uma amiguinha, ela bota nomes, né? Então, hoje o mercado trabalha majoritariamente com bonecas. E nessas minhas andanças de feiras, de eventos que eu participo, de palestras em escolas, a gente ouve muitos relatos das crianças de como elas sentem os brinquedos, né? Esse recorte racial que a gente faz sempre, porque, bom, eu também sou uma mulher negra, minha família é majoritariamente de pessoas negras, a gente percebe que também tem um recorte, por exemplo, em relação ao peso. Uma menina branca me trouxe um relato, eu não gosto da boneca Barbie, da boneca Suzy, né, já é uma pessoa adulta, porque eu sempre fui gorda e tive as coxas grossas. E a boneca Barbie sempre foi magra, então o que eu fazia? Eu cortava todo o cabelo dela. Só que essas coisas assim, do quanto a pessoa vai se sentindo excluída daquela sociedade, a gente não consegue entender, porque talvez não nos atinja. Quando a gente chega numa loja e não encontra um brinquedo que seja uma referência para as nossas crianças, o que a gente faz? A gente leva outra coisa. Mas no fundo não era aquilo que a gente estava procurando, né? A gente queria um bebê preto, a gente queria uma Barbie preta, e às vezes não acha. E quando acha, é uma quantidade muito pequena, um modelo ou dois, sem a opção de roupinha, sem a opção de os acessórios, que a grande maioria das bonecas vem com muitos acessórios, as crianças gostam dessa interação. Então, o nosso trabalho, ele vem muito para fortalecer isso. Esse é o propósito, então, do nosso artesanato, e a gente se sente muito feliz em poder contribuir com isso e poder que essa imagem dessa boneca funcione como um espelho. Porque uma coisa que é muito importante pra gente, né, que a gente tem todo cuidado, é que a nossa boneca seja bonita. Algumas pessoas que trabalham com bonecas de pano, elas costumam fazer a boneca como uma bruxinha, né? Os olhos muito grandes, a pele no tecido preto, né? Preto, literalmente preto. Eu uso alguns tons de marrom. Eu não uso tecido preto para pele, porque ninguém é daquela cor. A boca muito grande, muito vermelha, né? Essas características que formam o estereótipo de alguns traços da pessoa negra que não são reais, né? Que são muito da cultura, mas que na verdade nós não somos assim. Então, esse é o nosso cuidado, poder transmitir para as crianças a imagem da pessoa negra, a imagem da criança negra, com toda aquela beleza que a gente quer que ela entenda que ela tem. Trabalhar com bonecas negras também me fez ter contato com muitas crianças e escolas. Eu faço palestras em escolas, normalmente em escolas públicas, mas também faço em particulares. Eu levo as bonecas, eu conto histórias, eu deixo as crianças manusear as bonecas. Então, normalmente eu começo a minha palestra perguntando assim: eu queria que vocês me descrevessem a fada do dente. A resposta é sempre unânime: loira, cabelo comprido. E aí eu digo: não, vamos parar tudo, né? Que fada do dente é essa? A fada do dente, primeiro, que é um personagem imaginário, né? A gente sabe aqui entre nós que a fada do dente não existe. E se existisse, ela poderia ter qualquer cor. Então é isso que a gente precisa também com esse trabalho desconstruir, que as fadas, sim, né, podem ser de qualquer cor, da cor da criança. Outros relatos também que a gente tem, por exemplo, em relação às bonecas, foi um colega meu de faculdade que me contou, porque eu sou graduanda em psicologia, que disse que na época passava uma novela sobre escravidão e que ele percebeu que a sobrinha dele batia na boneca que era pretinha. E aí eles recolheram a boneca, né, porque não estavam entendendo aquela logística da criança e perguntaram, olha, o que está acontecendo? A criança estava reproduzindo na boneca um comportamento que ela estava assistindo na televisão, de que aquela boneca ali era a que tinha menos valor e que merecia menos afeto. Então a boneca recebia um tratamento que ela reproduzia na televisão. E o que a gente tensiona, né, em relação a isso? A criança é uma página em branco.
Tudo que a criança está fazendo é um sintoma do ambiente que ela está vivendo. E quanto é importante, como é importante que a gente possa reforçar nas crianças esse lugar. Quando a criança pergunta, mãe, ela é negra? Sim, é negra, né? Bom, é só isso. Ela é negra? Sim, é negra. E você é branca? Sim, é branca. Só isso. Que a gente consiga trabalhar nas crianças com naturalidade as questões étnicas. Então, o melhor a se fazer, na minha opinião, né, no meu entendimento sobre esse fato, é tratar isso com naturalidade. E a nossa confecção de bonecas, a nossa produção de bonecas, é isso que aborda, né? É a Mulher Maravilha negra, é a Fada negra, é a Princesa negra, e a menina que recebe essa boneca vai se habituando com essas pessoas nesse lugar. Nós também oferecemos cursos, né? Nessas oficinas, a gente junta 30, 40 pessoas e essas pessoas produzem as suas bonecas, né? A gente tem 3 horas e meia de curso. Todo mundo sai dali com a sua boneca montada e na roda de conversa cada um nos traz também por que está ali naquela oficina. As histórias são as mais diversas. Pessoas em tratamento oncológico, buscando o artesanato, então, como forma de terapia para fugir, para sair daquele processo de depressão, de pós ou durante as quimioterapias, buscando um trabalho que possa fazer na cama, né? Mulheres que vêm contar das suas relações com suas filhas e a forma de fazer com que as suas crianças se sintam bonitas e reconheçam as suas histórias. Porque a boneca de pano, nós trabalhamos muito com a questão da ancestralidade, porque a gente sabe que as mulheres negras nos porões dos navios, elas rasgavam tiras das saias e davam nozinhos e construíam bonecas que se chamam abaiomis. E aquilo era uma forma de entreter as crianças ali naquele cenário todo que elas estavam vivendo. Então, fazer a boneca negra e presentear alguém também é uma forma de demonstrar ali todo o afeto. E as pessoas ficam muito contentes quando elas aprendem a fazer suas bonecas e levam para suas casas, né? Uma coisa que elas criaram. Porque imagina a energia que tem um presente feito por ti, num ambiente cheio de mulheres contando as suas histórias, falando das suas lutas, das suas dores, das suas conquistas. E uma coisa que me gratifica muito nesse trabalho, né, muito nesse ramo que eu resolvi seguir, é que muitas dessas mulheres que participam das nossas oficinas hoje estão confeccionando as suas próprias bonecas, inspiradas nas minhas bonecas e nas minhas palavras. Então, quando a gente fala em geração de renda, a gente fala em fortalecimento de outras mulheres, a gente sai do discurso, né, e acaba indo para a prática. E é isso que a gente chama de propósito, porque a gente hoje milita muito nas redes sociais, a gente milita muito nas redes mesmo, né, com palavras, mas é importante também a gente militar com atitudes. E quando a gente faz uma oficina, isso é muito interessante, eu gosto de contar, a nossa primeira oficina foi para doação, num domingo de manhã. O valor era R$ 25, era o valor simbólico do material. As pessoas participariam da oficina e teriam uma caixa onde elas deixariam a boneca ali, porque seria doada. E eu achei tão bonito que nós conseguimos lotar essa oficina pela capacidade do espaço. Nós lotamos a oficina e as pessoas doaram as bonecas. Tipo, elas pagaram num domingo de manhã para confeccionar um produto que elas não levaram para casa. Então, quer dizer, existe sim um movimento de pessoas que está engajada na transformação dessa sociedade que a gente vive, né? Em fazer um produto, em doar um produto. Essas crianças, a gente doou bonecas para o Instituto do Câncer Infantil aqui de Porto Alegre. Nós doamos mais de 150 bonecas feitas por voluntárias, por pessoas que se dispuseram a estar ali e contribuir. E o mais interessante, assim, eu sempre digo isso porque tudo é tão interessante nesse trabalho, o mais interessante é o retorno das pessoas. São as pessoas que vêm até a gente, nos trazem as suas histórias, nos contam como a boneca tá hoje, boneca de 4, 5 anos atrás. As pessoas que seguem espalhando essa semente, né? Porque hoje as lutas por questões raciais,
elas estão muito presentes no cotidiano e não tem mais como a gente não falar sobre esse assunto e a gente não se posicionar sobre esse assunto. Não existe mais neutralidade, né? Então, a gente tem que se posicionar. E o tema, assim, de artesanato com propósito me fez pensar muito sobre essas coisas, né? E poder entender que o trabalho por si só, bom, vamos que eu tenha uma empresa que eu faça algum tipo de alimentos, né? Qual é o propósito desse meu trabalho? Para quem ele realmente serve? Para quem, que tipo de transformação e tensão esse meu trabalho pode estar gerando, né? A gente vai falar o quê? Geração de renda, fomentar empresas de mulheres, empresas pequenas de um determinado grupo de mulheres. Aqui a gente trabalha muito com resíduos, eu recebo muitos retalhos de tecido de empresas maiores para fazer coisas que para mim um pedaço menor serve. Eu também dou alguns retalhos bem pequenos meus para outras empresas de outras mulheres, para que outras mulheres possam fazer os seus artesanatos, brincos, pedaços de tecido, retalhos de tecido que já não servem mais para mim. Então a gente também está ali contribuindo com o descarte consciente, contribuindo com o meio ambiente. Isso também é o propósito do nosso trabalho, né? Fazer parte dessa sociedade e fazer parte de forma consciente para que no futuro aquele trabalho possa sim gerar um resultado maior do que o produto propriamente dito. Eu gostaria também de deixar uma mensagem assim de perseverança, né? Porque eu acho que o começo da caminhada da gente, ele é sempre muito difícil, porque a gente não sabe onde está pisando, é um caminho desconhecido. Então, eu acho que o mais importante é a gente acreditar no que a gente está fazendo, a gente ter uma ideologia, a gente se posicionar na sociedade que a gente vive, a gente tensionar o que a gente não acredita que está certo e a gente saber que o que a gente está fazendo é pelo bem. O que a gente está fazendo é luta, mesmo que seja repleta de amor, porque as bonecas são bonecas do amor, são bonecas da paz, do carinho, do afeto, mas elas são sim uma ferramenta de transformação para as novas gerações. Eu acredito que essas crianças que hoje se veem representadas nessas bonecas tão poderosas, nessas fadas, nesses seres alados, como unicórnios, como fada do dente, elas vão crescer entendendo que nós todos temos os mesmos direitos e que nós todos podemos ocupar todos os espaços. Muito obrigada, me sinto muito lisonjeada com o convite e espero que vocês tenham gostado.